Paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Que grande amor, não é? Deus nos chamar de filhos, porque recebemos a vida do Filho dele, que é Jesus, que é Ele próprio, vestido de carne, que é Ele como Espírito dentro do nosso Espírito. Quando nós recebemos o Espírito dele dentro do nosso, ocorre a regeneração. Nós nascemos novamente. Nascemos a primeira vez do nosso pai, da nossa mãe, mas quando cremos nele, nascemos do Espírito. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Não é assim também na vida humana? Os filhos nascem, os pais amam os filhos, e tudo que é dos pais é dos filhos. E eles não sabem ainda o que serão. Mas os pais sabem que tudo que têm é deles. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. No livro de Salmos, o Senhor fala: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Nós não somos deuses na deidade. Nós somos deuses porque recebemos a vida dele, e nós seremos como ele é, em glória. Que maravilha! Que amor tão grande! Para isso ele teve que pagar um preço tão alto, entregar-se a si mesmo na cruz por mim e por você. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Muito rico, né? Se andarmos na luz, vamos viver também na luz. Se temos a esperança de ser como ele é, vamos nos purificar, como ele é puro. Quem pode me purificar? Só o precioso sangue do Senhor pode me purificar. Eu preciso desse sangue precioso, é o sangue de Deus, que está derramando por toda a humanidade. Ele pode me fazer puro cada dia. Ele pode me santificar cada dia. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado, no singular, é o próprio Satanás, a natureza dele. O irmão Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero faço. Já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, isto é, na minha carne. O pecado, no singular, se refere à natureza do diabo em nós. Quando nós obedecemos o que ele fala, o que ele manda, nós cometemos pecados. E por consequência nos tornamos pecadores. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então, em Cristo, nós estamos livres do veneno do diabo. O que o Senhor precisa nos ajudar é permanecer nele todos os dias, nos purificando, todo momento. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quem vive com Deus, na comunhão com ele, com o Pai, com o Filho, que é o próprio Deus, vive na pureza, na santidade, na justiça, porque esses atributos divinos há de se manifestar em todo aquele que busca o Senhor todos os dias, que lê a sua palavra, que invoca o seu nome, que está diante dele. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo é o pecado. Porque o diabo peca desde o princípio. Ele se rebelou contra o Criador e se tornou Satanás, o inimigo das nossas almas.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Onde é que ele habita? Na carne. O que é que o Senhor Jesus, que é o Deus vestido de carne, fez com o diabo na carne? Pregou na cruz. Quem foi crucificado, na verdade, foi o diabo. Ali ele foi colocado debaixo dos pés do Senhor. E nós somos o corpo do Senhor. Quem sabe eu e você somos a sola do pé do corpo de Cristo. E ele é o cabeça. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não tem jeito de um carneirinho viver dentro de um lamaçal de chiqueiro. Assim como dificilmente um porco vai viver uma vida de ovelha. E nós nascemos todos pecadores, porcos, no lamaçal do pecado. Mas quando nascemos de Deus, a vida interior foi trocada. Foi infundida em nós a vida de Deus, a luz. E a luz, ela se sobressai sobre as trevas. A vida se sobressai sobre a morte. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. Se os frutos que aparecerem em mim for amor, paz, justiça, pureza, com certeza eu estou dando frutos de um filho de Deus. Mas se em mim aparece a mentira, o engano, a corrupção, e isso permanece em mim, é porque eu não sou filho de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, ponto mais alto dos atributos de Deus é o amor. Porque foi por amor que ele se entregou a nós. E o amor de Deus cobre multidão de pecados. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amar quem gosta da gente não é muito difícil. Amar quem nos persegue, quem nos difama, quem nos afronta, não é tão fácil. Mas o Senhor é o caminho para nós amarmos as pessoas como Ele amou. Ele não morreu para os justos, Ele morreu para os justos e injustos. Junto com Ele na cruz tinha 2 bandidos. Ele morreu por todos eles. Um recebeu, o outro não, a vida dele. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As obras de Abel eram segundo a vontade de Deus. O que o Senhor quer que eu sacrifique? Uma ovelha. E faça roupas para você com a pele dela. E eles não comiam ovelha naquela época, não comiam carne. Eles eram todos vegetarianos. E ele era criador de ovelhas. Então, algo que ele cuidava de ovelhas e que não tinha muito retorno. Porque as pessoas não consumiam a carne das ovelhas. Mas ele fez segundo a vontade de Deus, a sua oferta, e foi aceito. E o Caim trabalhou bastante, trabalhador, ele não era vagabundo não. Pegou os frutos da terra e trouxe para o Senhor, e o Senhor rejeitou. Ele se irou e o Senhor falou com ele: por que você não faz como teu irmão? Está vendo? A mesma palavra para todos. Só que ele deu lugar para o maligno se manifestou dele, e o diabo é a morte, e o diabo matou Abel por meio de Caim. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte.
E amar os irmãos aqui não é só amar aqueles irmãos em Cristo, é amar todas as pessoas. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo, todas as pessoas. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Veja que o Senhor Jesus elevou a lei. Não adulterarás, está na lei. Se olhar com a mulher com intenção impura, já adulterou. Não matarás. Se difamar uma pessoa, você já matou, você já é homicida. E João ouviu bem aquilo que o Senhor falou. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que vida é essa? É a psique, é a vida da alma. Nós temos 3 vidas: Zoe, do espírito, psique, da alma, e bios, da carne. E o nosso espírito é salvo quando Deus entra em nós. O nosso corpo também será salvo, tudo num piscar de olhos. Mas a nossa alma é o problema, é onde o diabo usa. E a parte governante da nossa alma é a nossa mente. Se nós colocarmos a nossa mente na palavra de Deus, no Espírito de Deus, nós vamos ter vida e paz. Mas se colocarmos no maligno, será morte. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Nu nós viemos, e nu vamos partir. Não temos nada aqui. Tudo foi emprestado por Deus a nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos suprir os irmãos, todas as pessoas, com os bens terrenos que Deus nos conceder. Que Ele possa ter compaixão de nós, para que o amor dele possa se manifestar em nós. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Praticar é mais difícil que falar, né? E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. O coração é aquilo que governa o homem. E o coração não é essa bomba que bate, bum, 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 não. O coração na Bíblia é a nossa alma, mente, vontade, emoção, mas uma parte do nosso espírito que se chama consciência. Então, se Deus habitar na nossa consciência, na nossa alma, nós seremos bons, porque o nosso coração será bom. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Pedi e pedi maus, e não recebeis porque pediu mal. Não sabemos pedir. Mas se nós pedirmos aquilo que Deus quer, nós receberemos. Se pedirmos para que o amor dele se manifeste na nossa carne, amando as pessoas, amando os irmãos, praticando os atributos de Deus, ele vai ouvir essa oração. O seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Quem é esse Espírito que ele nos tem dado? É ele mesmo, o Espírito que dá vida, de graça, pela fé. Vamos nos encher do Espírito dele, que ele tem nos dado de graça pela fé? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Salvador, o Cristo. Ó Senhor Jesus, nos enche com os Teus atributos. Nossa oração, Senhor, é que a Tua natureza apareça no nosso viver. Que a nossa natureza caída, maligna,
seja extinta de nós, por meio do teu encher, do encher do teu Espírito em nós. Enche o nosso vaso, Senhor, contigo mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele apareça em mim nesse dia. Que Ele apareça em você. Glória a Deus.